implica em pressupostos. Eu não apenas creio de maneira vaga, eu creio em alguma coisa. Com relação à fé cristã, não é diferente. Esta, com mais propriedade, sempre se apresenta com um conteúdo definido. E a aceitação desse conteúdo equivale a uma confissão de fé. Então, todo e qualquer tipo de fé, e até mesmo a incredulidade, ela está carregada de conteúdos, de pressupostos, de propostas. Por isso que se faz necessário nós estudarmos o significado dessa fé. Qual o conteúdo? Eu creio em Jesus, mas o que significa isso? Claro que nas Escrituras não aborda só essa questão de conjuntos de ideias e de doutrinas. Você abre a sua Bíblia lá em Mateus 10, 32, 33. A confissão de fé não é apenas o conteúdo da fé, os seus pressupostos, o seu conjunto de doutrinas, de normas e regras, mas também é ação que representa e demonstra concordância com os pressupostos cridos e aceitados como verdade. Então nós temos, nesse sentido, fé como um conjunto de doutrinas, de pressupostos, mas também a confissão de fé que envolve ação. Eu tenho que viver conforme eu creio. É o que Jesus vai dizer. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa confissão aqui não é apenas a verbalização do conjunto de pressupostos ou de doutrinas, mas também é a atitude, é a ação para com as crenças e os conjuntos de doutrinas que se tem. Você pode ver isso também em 2 Coríntios, capítulo 9 e verso 13. 2 Coríntios 9, 13. Parece confissão, no grego, homologia. Paulo fala da prática da generosidade dos coríntios, com respeito à assistência aos santos, como sendo uma glorificação a Deus em virtude da obediência da confissão do Evangelho. Aquela contribuição, aquela generosidade em prol dos santos, aquilo era uma confissão. A fé cristã, ela precisa ser externalizada, precisa ser confessada através de pressupostos e através de atitudes. Eu gostaria, ainda falando sobre o caráter confessional da fé cristã, convidá-los a lerem. Esse a gente vai pedir que um irmão leia para nós, 1 Timóteo 6, 12 ao 13. Caráter confessional da fé cristã. A fé cristã precisa ser confessada. 1 Timóteo 6, 12 e 13. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserve a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Paulo disse para Timóteo para dar a confissão que ele deu diante dos outros, a boa confissão que ele tinha. E a confissão aqui não é apenas um conjunto de ideias, mas é um proceder. Timóteo procedeu corretamente, era uma confissão de
fé, as suas atitudes, a atitude, o comportamento, a posição com relação às verdades que ele tinha como absolutas e concretas. Outro exemplo de confissão de fé é o próprio Jesus, pois Cristo não fez a sua confissão diante de Pilatos pronunciando um discurso, mas de forma concreta, sofrendo a morte voluntária, submissa, pois ainda que Cristo tenha decidido manter silêncio diante de Pilatos, em vez de abrir a sua boca em sua própria defesa, já que chegaram ali registrado uma condenação pré-determinada, no entanto havia em seu próprio silêncio uma defesa da sua doutrina, não menos magnificente que se houvera defendido sua causa pronunciando um discurso, mas ele a ratificou com seu próprio sangue e com o sacrifício de sua morte, melhor do que qualquer uso de palavras. Jesus manteve a boa confissão através da ação. Então esses dois conceitos têm que estar bem definidos em nossa mente. A fé cristã é algo que deve ser confessado, e ela traz do seu bojo um conjunto de doutrinas, mas um conjunto de doutrinas que sejam definidos, objetivos, claros, mas que levem à ação. Confessar é tanto ter uma ideia definida do que se crê, porque eu só acredito, eu acredito em alguma coisa. Então, ter uma confissão, e daqui a pouco eu vou falar sobre a confissão, quando a nossa fé ela vai para a forma escrita, aí surgem então os credos, as confissões e assim por diante. Nós estamos estudando a confissão de Heidelberg, é importante sobre isso. Mas no bojo da confissão temos crenças e temos atitudes, temos ações. Senão não temos absolutamente nada. Esses versículos que nós lemos servem de base para mostrar o verdadeiro caráter de uma confissão e, por conseguinte, da confessionalidade, a necessidade de termos uma fé bem definida, bem estruturada e que acaba de uma maneira ou de outra moldando nossas atitudes e as nossas posturas. Pode passar aí o segundo slide para nós. Caráter confessional da fé cristã. O conceito bíblico de fé como aceitação de um conjunto de verdades que equivale ao que chamamos hoje de confessionalidade. Então, nas Escrituras, o termo fé é usado também para exprimir aquele conjunto de ensinos ou de doutrinas. A palavra doutrinas é didaquê, ensino, né? Didaquê e didáskolo, didascalia, instrução, ensino. Fé, em várias passagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é esse conjunto de doutrinas. Você abre a Bíblia ali em Atos capítulo 2, 42. Atos 2,42. Um irmão acha Atos 2,42. Uma irmã acha Filipenses 1,27. Nas Escrituras, o termo fé é usado também para exprimir aquele conjunto de ensinos ou doutrinas encontrados tanto nas Escrituras do Antigo Testamento como na instrução que os apóstolos receberam debaixo da autoridade outorgada e transmitiram à igreja, autorizados por Jesus e por ele instruído através do Espírito. É o que encontramos em Atos 2,42. Quem achou, leia. O irmão aí, Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Filipenses 1,27. Somente deveis portar-vos dignamente
combatê-lo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, Romanos 16:5, Paulo se refere à fé como o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo. Romanos 16:25. Em Filipenses 27, a fé evangélica. Em 1 Timóteo 4:16, 6:1, 2 Timóteo 3:10, Tito 1:9, Tito 2:10, ele fala sobre acerca da doutrina, a fé como doutrina. 1 Timóteo 1:10, Tito 2:1, ele fala acerca da sã doutrina. Então, sã doutrina, fé evangélica, meu evangelho, evangelho de Jesus, são sinônimos da fé. Então a Bíblia apresenta a fé cristã como um conjunto de doutrinas que perseveravam diariamente no quê? Na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina dos apóstolos ali é a fé cristã. Eles perseveravam na fé que por si nos fala que é um conjunto de ensinamentos, de doutrinas contidos desde o Antigo Testamento, passado também no Novo Testamento. Fé como um conjunto, para nós passarmos adiante e seguirmos. Nosso professor do catecismo já chegou hoje, que vai dar aula hoje. Eu quero que você abra a Epístola de Judas, no verso 3. Quem achou pode ler para nós. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então, senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Tem uma outra versão aí? Já me deu calor. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A batalhares pela fé que uma vez nos foi dada aos santos. Tem um texto que diz uma vez por todas. Uma vez por todas. Essa fé aqui é a fé como doutrina, como conjunto de ideias. Eu vos escrevi acerca da vossa salvação. A fé aqui é um conjunto de ideias. Nós temos que batalhar por as doutrinas que Deus nos ensinou, que está revelado nas Escrituras. Nós devemos batalhar diligentemente. Temos que trabalhar. E é interessante, eu sou apaixonado por esse texto de Judas, uma vez por todas. Eu não trouxe, né? Deixei lá no carro. De uma vez por todas foi dada aos santos. Uma vez por todas. De uma vez por todas foi dada aos santos. A fé, preste bem atenção, conjuntos de doutrinas, como a gente está narrando aqui, ela foi dada uma vez por todas. Ninguém pode inventar mais nada, ninguém pode criar mais nada, ninguém pode interpretar segundo o seu entendimento, segundo a sua cabeça. De uma vez por toda foi dada, não tem uma nova revelação, não tem um novo discernimento, não tem novos apóstolos, e nesse monte de bando de mentirosos por aí. Sou apóstolo disso, sou a patriarca da igreja. Não existe isso, gente. Os apóstolos são aqueles da Bíblia e acabou, ponto final. A Bíblia diz que a fé foi dada uma vez por todas, não pode ser mais acrescentada. O Oriel de Jesus errou quando diz que foi aos céus e viu as palavras inefáveis que Deus revelou a Paulo, e na igreja de Oriel de Jesus ele foi expulso da nossa Assembleia de Deus porque tinha uma cadeira para Jesus e para os anjos, cultuou anjos. Isso não está nas Escrituras. Então se faz necessário a gente estudarmos sim a doutrinas
e temos uma confissão. A confessionalidade expressa através de credos e confissões. Terceiro slide. Só uma introdução básica para a gente... Aí. A confessionalidade expressa através de credos e confissões. Acompanhe lá no slide, diz assim: se a fé tem sua essência em um caráter confessional de proclamação, um credo ou uma confissão é a proclamação escrita do seu conteúdo. Os credos passaram a ser formados no século II, quando começaram a surgir as heresias na igreja cristã. Então, se a fé cristã ela precisa ser confessada publicamente, através das ações, daquilo que eu vou verbalizar. Quando nós vamos escrever acerca dessa fé, ela vai se tornar então os nossos credos e as nossas confissões. De uma das confissões que a igreja tem, é essa que nós estamos estudando, que está aí na sua mão. E quem não tem, acho que ainda tem lá, né? Tem mais umas lá em cima da mesinha lá para você acompanhar. Então, gente, os credos eles passaram a ser formados no século II, quando começaram a surgir as heresias da igreja cristã. Só que o primeiro século também teve heresia. Só que o primeiro século, quem é que estava vivo? Os apóstolos. Quem estava vivo? Os apóstolos. Os pais da igreja, os apóstolos estavam vivos. Então, o falcatrua que queria se meter na igreja ensinando novas doutrinas, os apóstolos barravam através do seu testemunho pessoal. Não é assim, nós não ensinamos, nós não aprendemos de Jesus assim, o seu ensino está errado. Eles combatiam. Então, no primeiro século tinha a presença apostólica. As confissões elas vão sendo necessárias a partir... Os apóstolos morrem, não são mais os testemunhas verídico, presencial para falar acerca das doutrinas e dos ensinamentos que eles receberam de Jesus. O que nos resta? Nos resta o quê? Os seus escritos. Nos resta as suas epístolas, as suas cartas. Então, nós não temos apóstolos vivos e não tem mais apóstolos. A nossa fé então está baseada nos escritos daqueles que viveram e andaram com Jesus de Nazaré. Então não tem ninguém que pense, eu sou um guru, eu tenho uma nova revelação. Não tem, já está toda ali. Então, passa então a presença dos apóstolos. A presença dos apóstolos com seus ensinos autorizados era a garantia da pureza legítima da doutrina. Com a falta destes, começaram a surgir divergências no entendimento de ensino bíblico, e sentiu-se a necessidade de não apenas proclamar em resumo, um resumo dos principais elementos da fé cristã, como também explicitar e estabelecer limite desses elementos. Então, a partir do século II, os pais da igreja, aqueles que foram discipulados pelos apóstolos, se faz necessário então começar a escrever. Eu não gosto de confissão, de catecismo, não gosto de credo. Quem sabe o que aconteceu no ano 325 em Nicéia? Quem sabe me dizer aqui o que aconteceu em Nicéia em 325? Hã? O concílio de Nicéia surgiu na igreja, no meio da igreja cristã, da igreja primitiva, um desses sabichões. Não, Deus não subsiste em três essências, não subsiste em três pessoas. Negavam a Trindade. O Espírito Santo não é Deus. E alguns cabeça fraca começaram a seguir as doutrinas destes homens. Levanta-se, homem chamado Atanásio. Não, nas escrituras diz
que Jesus é Deus também, o Pai é Deus, o Espírito é Deus, e luta contra. Nós só somos trinitários por causa que alguém participou de um concílio e fez o credo de Nicéia, e defendeu as suas ideias acerca à luz da revelação das Escrituras Sagradas. Então, quando a confissão é expressa através de escritos, elas surgem. Então, os credos, nós temos o primeiro credo apostólico, que está dentro do Heidelberg. Nós vamos estudar a importância do credo apostólico: creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, em Jesus, seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai, de onde virá outra vez julgar vivos e mortos. Creio na Santa Igreja, numa única igreja, na Igreja Católica. A palavra católica é universal ou geral, não é catolicismo romano, é católico, universal. Existe uma só igreja. A Assembleia de Deus é a expressão da igreja, não é a única igreja. É uma manifestação da igreja de Jesus na face da terra. Creio no Espírito Santo, na remissão dos pecados, a vida de Cristo. O que tem de errado nesse credo? Está o básico das doutrinas cristãs, estão ali a base da doutrina cristã. Primeiro credo que nós temos é o credo dos apóstolos. Depois nós temos o credo niceno, 325. Temos o credo niceno Constantinopla, de Constantino, 381. Depois temos o credo de Calçadões. Isso está falando isso para vocês terem noção como foi desenvolvendo. Nosso credo surge. Quem veio semana passada, no nosso último encontro, quando é que o Heidelberg foi escrito? 1563. E assim por diante foram fazendo-se e criando-se credos e confissões, onde tem resumos da doutrina cristã, onde está resumido de uma forma simples, fácil de entender, as principais, as mais importantes doutrinas. Então, credos e confissões redigidos, escritos, eles são importantes. E eu quero falar agora sobre o uso. Pode passar o terceiro slide. O uso da confessionalidade. A importância. Aí são de várias razões de se ter uma confissão, de se ter um conjunto de doutrinas que a gente pode abordar, e eu vou mencionar apenas 4. Porque é importante nós termos uma confissão, temos essa questão das doutrinas elaboradas, porque é difícil tu decorar toda a Bíblia, né? Então, pelo menos eu não consigo. Você consegue decorar todo o Novo Testamento, né? Decorar todo o Antigo Testamento. Então é importante a gente ter uma confissão básica, simples, que a gente possa aprender, decorar, estudar as principais doutrinas. Isso é importante. Então vamos ver algumas razões pelas quais o uso de uma confissão, e deixa eu alegrar o coração de vocês. O ano que vem é aniversário da Reforma Protestante, 500 anos da Reforma Protestante, e nossa igreja, nossa denominação está lançando uma confissão. Depois de 100 anos de história da Assembleia de Deus, teremos uma confissão. Isso é motivo de dar glória a Deus. Teremos uma confissão. Glória a Deus. Boa. E pelo andar da carruagem vem coisa boa, gente. Coisa boa. Coisa boa. Quem é que vai participar do seminário aí semana que vem? Não. Dia 16, 17 e 18 ali, na matriz, 500 anos da Reforma Protestante. Vocês viram o tema? Eu lancei no Santo Google. Os temas é da Declaração de Fé de Cambridge, do site Monergismo. Ipsilite, como está ali, que coisa maravilha. O pessoal que está estudando aí tem fonte boa, pelo menos. Creio que vai vir coisa boa, gente. Não se assustem aí, vai vir coisa boa no nosso credo, na nossa confissão. Depois tu edita essa passada toda. Então, gente, vai vir coisa boa. E é importante. As igrejas, porque hoje nós temos uma miscelânea hoje na igreja. O cara prega aqui uma pregação,
no outro lugar o cara está pregando outra coisa, e todo mundo chora. O cara prega o evangelho para a direita, o pessoal chora. O outro vem aqui, prega o evangelho para a esquerda, e o pessoal chora, porque não tem um norte, não tem uma compreensão correta do que é a verdade. Nós estávamos conversando com o pessoal ali do IBE, quando nós estávamos ali de manhã cedo, antes de começar, conversando que às vezes o pastor fala, você tem que ter uma vida cheia do Espírito Santo. Tem gente que entende que quando o cara está pregando isso, viu, ó, o pastor Leão disse lá que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que estar fazendo aviãozinho, dando cambalhota. Não, assim, na cabeça dele ele entende isso. Ser cheio do Espírito Santo é ser manso, ser longânimo, ser misericordioso, ser generoso, ser santo, ser puro. Ser cheio do Espírito Santo. Então, às vezes, determinadas doutrinas para uns significam uma coisa e para outros significam outra. Porque às vezes se perdeu o significado correto das palavras e dos termos. Então se faz importante a gente ter uma confissão. Primeiro motivo e primeira importância da confissão, ou do uso da confessionalidade da fé cristã. Está aí no slide aí. Primeiro, confissão e proclamação da fé. Como vimos, uma das exigências bíblicas em relação à fé é a sua confissão. A fé precisa ser confessada através das atitudes e através de um conjunto de doutrinas. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, confissão é parte fundamental da religião verdadeira. 1 Reis 8, 33 e 35, devemos confessar o nome de Deus. 1 João 4, 15, assim como confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Precisamos confessar. São expressões que se equivalem na medida em que a revelação do Antigo Testamento, do que Deus salva, perdoa, se tornou mais claro no Novo. E ambas equivalem ao reconhecimento de quem Deus é e de quais as suas prerrogativas, direitos sobre nós. Confissões dessa natureza nós encontramos em Mateus 16, 16. Quem diz os homens ser o Filho de Deus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquilo é uma confissão. João 6, 68 e 69. Para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. É uma confissão. E aí por assim vai, por assim em diante. Assim, a confissão é ao mesmo tempo uma afirmação de fé e também de compromisso. Confessar é reconhecer, confessar é admitir, confessar é concordar. Ao confessarmos a nossa fé, estamos afirmando a nossa concordância com o que confessamos, e isso traz implicações. Declarar concordância com uma confissão de fé não é apenas uma formalidade a ser preenchida para algum efeito eclesiástico, como a dimensão do rol de membros de uma igreja ou de um governo. É um ato de adoração que pelo menos pressupõe como resultado. Um bom exemplo disso nós encontramos no Evangelho de João 9, 35 e 36. A resposta do cego de nascença que foi curado por Jesus, quando Jesus lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele quis saber quem era para que ele cresce. Ao identificar-se Jesus como o próprio, a resposta distintiva você pode ver lá. E ele o adorou. Ele queria conhecer Jesus, confessou Jesus, depois ele o adora. Então, a gente precisa da confissão tanto para proclamar que Ele é, quem Ele é. Ele é o Filho de Deus vivo. Mas também, concordando com alma e coração, nos prostramos diante de Deus em adoração. Precisamos proclamá-lo, precisamos passar, precisamos falar, precisamos confessá-lo publicamente. Segunda razão e importância de termos o uso da confissão é identificação e distinção. Identificação e distinção.
A confessionalidade serve também para identificar, unir os que creem na mesma doutrina, assim como distingui-los dos que não os fazem assim, que não creem assim. Então, a confissão é importante, nos une aqueles que creem da mesma forma e também da mesma maneira distingue. O meu Jesus não é o Jesus dos testemunhos de Jeová. O Jesus da igreja, pelo menos dessa igreja, não é o Jesus do movimento neopentecostal. Então, as pessoas não, as confissões dividem. Se ela for dividir por si só, ela não precisa ter confissão. Mas ela tem esse caráter. Especialmente no momento em que nós vivemos de relativismo, de pluralismo religioso. Então precisa-se, para se identificar e para se distinguir, para fazer a diferença. O meu Jesus, o meu Salvador, não é esse que está sendo pregado de norte a sul desse Brasil, em que ele é ensinado, pregado e transmitido às pessoas como se fosse um mordomo que está aí para servir as pessoas. Não. Jesus das Escrituras Sagradas é aquele que é o Senhor dos céus e da terra, que tem controle de todas as coisas. O Jesus que nós pregamos e entendemos nas Escrituras Sagradas, ele não é um mendigo, um ser que tem necessidade de adoração que as pessoas oferecem, quase que apresenta Jesus como um coitadinho. Aceita Jesus, é bom. Não, ele é o Salvador. Os pecadores precisam e necessitam dele. Ele é filho de Deus, deve ser adorado, temido e respeitado. Ele não é que nem os pregadores da modernidade que querem ser relevantes, querem ser modernos para a nossa geração. Ele é um cara legal, Ele é o filho de Deus. Ele faz parte da Santíssima Trindade. Deve ser temido, respeitado. A Bíblia diz em Hebreus que ele é fogo consumidor. Ele não tolera o pecado. Ele é santo, santo e santo. Então nós precisamos de uma confissão para a gente nos unir e também para distinguir. Isso é importante. Era isso que o Atanásio dizia. O Jesus que eu entendo dos apóstolos das Escrituras Sagradas não é esse do presbítero Ário, seus ensinamentos. Não, Deus ele se apresenta como Pai, depois se apresenta como Filho e agora ele se apresenta como Espírito Santo. Não, são a mesma pessoa que aparece de formas diferentes. Não é assim, Ari. Não é assim. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, coigual, coeterna, da mesma essência, da mesma natureza. Bendito seja o seu eterno nome. Glória ao teu nome, Jesus. Precisamos de uma confissão, porque isso nos distingue. Senão a gente vive nessa engronha. E tudo tem nome de evangelho. Ela pode estar cantando sabor de mel, assim, não é evangelho, é que nem na China. Uma engronha. Por isso que é importante você estar aí lendo e aprendendo as principais doutrinas das Escrituras Sagradas. Terceira razão pela qual é importante o uso de confissões: instrução. Os credos, catecismos e confissões servem também para instruir o crente nas doutrinas das Escrituras. Esta é a finalidade principal do catecismo, como o próprio nome indica, o verbo grego katekel, do qual vem o termo catecismo. Catecismo tem nada a ver com a igreja romana, gente. Vem da Bíblia. Katekel, a palavra é ensino. Catecismo é ensino. Por isso que eu botei o nome aí do nosso curso de imersão bíblica, para não chocar os irmãos que ainda não compreenderam isso e acham que está introduzindo na igreja evangélica, pentecostal, coisas do romanismo. Não tem nada a ver. Catecismo tem esse caráter: ensino, instrução. Significa ensinar de forma audível ou sistemática, e no uso comum, instruir ou ensinar. Como nós encontramos em Atos 18, 25, Gálatas 6, 6, a gente viu isso semana retrasada, no nosso último encontro. Por último, a importância da confissão é
correção. O último uso das confissões pode ser a da correção. Foi através dos credos, em especial no século IV e V, foram corrigidos desvios históricos a respeito da doutrina bíblica, especialmente com relação à cristologia, e heresias foram denunciadas. No século XVI, os desvios do catolicismo foram expostos, denunciados por meio de confissões, com as suas formulações doutrinárias sobre doutrinas básicas com as autoridades e a suficiência das Escrituras, com relação à justificação pela fé, o lugar das boas obras da salvação, a necessidade de santificação da natureza humana. Então essas confissões que surgiram tanto no IV e no V século para combater, para corrigir os falsos ensinos com relação à cristologia, e depois da Igreja Reformada, que vai desfazer todas as engronhas que o catolicismo romano apronta, as invenções. As confissões vêm para corrigir, para pôr em ordem, olha a luz das Escrituras e faz um resumo basilar, principal, sistemático das doutrinas. Isso é importante para a correção. Muita coisa foi corrigida, muita coisa foi colocada no lugar, enquanto se pregava lá a salvação pelas obras, enquanto se comercializava a fé. Homens de Deus que nem Lutero pregasse 95 teses na igreja de Wittenberg, se lançando contra as heresias, erros. Esse vai fazer a primeira confissão de fé evangélica, catecismo menor, 1550, se não falo a memória, 1550 ou 1530, uma coisa assim. Primeiro catecismo evangélico luterano, que vai colocar as principais doutrinas em ordem. E aqui eu encerro. A gente vai dar uma parada de 5 minutos e a gente vai entrar na lição no segundo domingo do catecismo propriamente dito. E aqui eu encerro. Vou recitar um autor secular, Clóvis Martins de Barro. Ele disse, ensinando acerca de filosofia, de história lá, e ensinando o pessoal, e ele fala assim, olha, como é que é o nome do autor que ele usa? Immanuel Kant. O Kant, os filósofos lá tem as suas definições sobre educação e não sei o que. O cara tirou do nada, dando paulada nos alunos dele. Você só tem que ler agora ele e interpretar. Ele tirou do nada, você só tem que interpretar e você fica, não consegue. Usando ele. Esses caras ralaram duro para ter essa confissão. O que nós temos que fazer é apenas pegar a lei. Pô, já passou. Cara estudando, o que é o principal, o que é basilar. Hoje a igreja só tem que ler. Está prontinho, está mastigadinho. Está mastigadinho, está aí, é só ver. E que é lindo, cara. Que é lindo. Kant falava de coisa secular. Esses reformadores, esses homens de Deus, pastores de verdade, eles estavam preocupados com a eternidade da nossa alma. Eles vasculharam o que é mais importante para a nossa salvação, acerca do caráter do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, acerca do que significa a igreja, acerca do que significa as Escrituras Sagradas. Que Deus tire do nosso coração toda a indiferença, toda a frieza para com as verdades da palavra de Deus e nos infunda amor pela palavra do Senhor. Aleluia. Então, nossa oração possa ser do rei Davi, quando ele escreve no Salmo 119 para a memória: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Uma palavra de oração, 5 minutinhos, e depois o Gerson vai estar ministrando o segundo domingo do Catecismo de Heidelberg. Mas eu achei necessário nós falarmos sobre essas questões. Feche os olhos. Pai bondoso, nós te agradecemos, Senhor, por teu Espírito na história da igreja, Senhor. Sempre tem levado a tua igreja a reflexões profundas e sérias acerca das verdades da tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, não nos ajude a negligenciar, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajude a amar a tua palavra. Desvenda os nossos olhos para compreender as verdades da tua palavra. Senhor, nos ajude a amar a tua palavra. Senhor Jesus, tu oraste na oração sacerdotal, o João, Senhor, nos pedindo ao Pai que o Pai nos santificasse, Senhor.
E o Pai só pode nos santificar através da verdade. E a Tua palavra é a verdade, Senhor. Venha santificar as nossas vidas. Neste domingo, nesta manhã, Senhor, fala conosco através da Tua palavra mais e mais. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Te louvamos e te bendizemos. No nome bendito de Jesus. Amém. Graças a Deus.